10 anos de ministérios. Estamos muito felizes por tudo aquilo que Deus está fazendo. Mas olha, conheça um pouco a minha história, a minha conversão, como eu conheci a Jesus. Comecei a conhecer a Jesus depois de uma grande dificuldade. Uma dificuldade no meu casamento, uma dificuldade comigo mesmo. Havia um vazio muito grande dentro de mim e eu pensei em até tirar minha própria vida. Foi aí que eu conheci a Jesus. E nesse conhecer Jesus, eu entrei de cabeça. Eu mergulhei em Deus intensamente, a ponto de trabalhar a noite toda num sábado e de manhã cedo já direto para a igreja, para a escola bíblica, para aprender da palavra de Deus. Foi um tempo muito precioso, com muitas dificuldades de toda forma, financeira, dentro de casa. Porém, tinha uma sede no meu coração de buscar a Deus e ser transformado por Deus. Foi assim que começou a minha história com Deus. Olha, o meu chamado aconteceu num tempo que, na verdade, eu não queria o chamado. Eu não queria servir a Jesus a ponto de ser pastor. No começo, até que sim. Sabe quando você começa a se converter, a aceitar Jesus, a viver profundamente? E aí você tem o desejo, você olha o pastor e tem esse desejo de ser. Porém, depois eu fui aprendendo, servindo, fui estar junto com o pastor, trabalhando, e aí eu disse, não quero o chamado. Porém, não é o seu querer, é o querer do que Deus tem para você. E aí, conversando, e agora você vai ver esse vídeo, e esse vídeo vai ser aonde iniciou o chamado. Uma pessoa chamada Rosângela vai falar um pouco de como começou. Eu estava na frente da igreja, depois de alguns anos de convertido, e ela foi um instrumento de Deus para falar comigo, para dar esse início para o meu chamado. Assista esse vídeo. Olá, boa noite, a paz seja com todos. Meu nome é Rosângela, eu sou da IEQ Vila Mariana há 27 anos, digo isso com muito zelo no coração. E dentro desse período que eu estou na Vila Mariana, que é um celeiro para muitos pastores, o pastor Caetano também congregou conosco lá e saiu da Vila Mariana para o ministério. E eu venho aqui dizer que eu estou muito feliz, pastor, pelas conquistas, tá, que você e a pastora Lígia têm se empenhado aí no ministério. Vocês, desde quando trabalhavam conosco aqui na Vila Mariana, o pastor Caetano como obreiro, né, Reginaldo, e a pastora Lígia trabalhou muito comigo, com jovens, adolescentes. Quantos acampamentos fizemos juntas. Sinto muita saudade dessa época. E um dia, em conversa com o obreiro Reginaldo, eu perguntei para ele se ele não tinha vontade de sair para o ministério. E aí o Reginaldo me disse assim, não, eu tenho a minha empresa, nem penso nisso agora. Eu fiz essa pergunta porque o obreiro Reginaldo era uma pessoa muito dedicada no que fazia. Ele engajava 100% daquilo que era proposto para ele fazer. Então me veio isso no coração, esse sentimento de pastorado. Mas quando eu perguntei, eu vi um não, né? Ele falou, não, agora não, eu tenho minha empresa, tenho que cuidar dela. Aí eu falei, Reginaldo, você já está com sua casa própria, um carro muito legal ele tinha comprado na época, bem bacana. Você tem sua empresa, por que não? Eu falei, pensa sobre isso, pensa sobre um pastorado. E no dia ele rejeitou, mas eu creio que algo já foi florescendo dentro dele, né? E logo ele acabou saindo, né? Foi para o pastor Fábio lá para acho que fazer um treinamento, eu não sei muito bem. Mas enfim, ele começou uma obra na casa dele, e essa obra começou a crescer. Ele tinha poucas pessoas apoiando ele na época, mas Deus foi acrescentando. E eu quero dizer para você e para a pastora Lígia, as pessoas que são muito aplicadas na obra, que Deus é com vocês, que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completar. E que se em algum momento
as pedras parecerem ser muito grandes, elas serão os degraus para que você possa subir cada vez mais. Eu fico muito feliz de ter trabalhado com vocês, fico muito feliz quando eu acompanho vocês também aí pelas redes sociais, o que vocês têm proposto aí diante de Deus. Eu quero dizer parabéns por esses 10 anos, que Deus venha acrescentar muito mais almas, muito mais unção, discernimento, sabedoria. E eu sei que Deus já está fazendo. Muito obrigada por esse convite, me sinto muito honrada. Deus abençoe vocês infinitamente mais. E depois que a Rosângela falou isso, Deus continuou, porque eu não queria, mesmo assim eu não queria. E aí eu falei, Deus, mostra para mim mais sinais. E aí Deus começou a mostrar. Deus me levou, eu estava fazendo a pós-graduação e um dia eu saí mais cedo da pós-graduação e fui a uma igreja. E lá estava o profeta Vitor Hugo. E ele, nessa ministração, ele saiu do púlpito, foi até mim, apontou o dedo e falou que Deus estava me separando e Deus estava me chamando, que não era para fazer a vontade minha, mas a vontade dele. E Deus usou a vida dele ali. E aí começou a despertar algo em mim. Eu cheguei em casa, num outro dia, a televisão estava sempre ligada no R.R. Soares, e eu sempre deixei ligada a televisão assistindo ali o programa, gosto muito do programa dele, assistia bastante, e até que um dia a minha sala dava com a cozinha, e eu estava ouvindo ele, e ele falou uma vez assim, você aí, você mesmo, e aí começou a falar, e aquela palavra, sabe, começou a penetrar no meu coração, queimar no meu coração, e eu falei, é comigo. E ele falou que Deus estava me separando, Deus estava me chamando para algo. E aquilo começou a tocar novamente no meu coração. Um dia, outro dia, mais para frente, eu dei aula na escola bíblica. Eu fui professor da escola bíblica para os adultos, na IEQ Vila Mariana. E nesse dia que eu dei aula, havia um homem chamado Lutero. Hoje não está mais no meio de nós, mas ele era um homem muito estudioso da palavra de Deus e um homem muito temente a Deus, um senhor. E quando acabou a aula, ele chegou em mim e falou assim, Reginaldo, Deus está te separando para o ministério. E logo que ele falou isso, eu pensei, ele deve estar emocionado porque ouviu uma boa aula e agora ele está falando isso. Mas no mesmo momento que eu pensei, ele falou assim, Deus está falando isso e não é porque você deu uma boa aula. E eu estou falando isso não é porque você teve uma boa aula hoje, mas é porque Deus está separando você para o ministério. E aí aquilo eu já falei, olha só, Deus testificando. Depois, passando mais dias, eu não queria, mas Deus foi testificando, eu fui bem como Gideão mesmo. Deus, mostra para mim, mostra para mim. E aí Deus usou o meu próprio pastor Adriano, que ele estava ministrando a palavra, e quando ele estava ministrando, ele falou assim, que contando o testemunho dele, que o filho dele ficou doente, e que enquanto ele não aceitava o chamado de Deus para a vida dele, o filho dele não ficou sarado. E aí Deus colocou algo no meu coração falando através disso. Você vai esperar alguma coisa acontecer ruim para o seu filho, para você aceitar o meu chamado? E aí aquilo fez eu falar, Senhor, tá bom, eis-me aqui. E aí eu fui e conversei com o meu pastor. Falei, pastor, tá acontecendo isso. Eu tive esses 5 sinais da parte de Deus. O que é isso? E ele falou, Deus está te chamando. Você agora tem a decisão. Você pode escolher ou não. Não significa que você vai perder a sua salvação. Significa que você vai dizer não para o chamado que Deus tem para a tua vida. E eu disse para ele, pastor, estou disposto a aceitar o chamado. E aí, o que aconteceu? Eu fui para a igreja sede, eu saí da igreja local que eu estava, quadrangular, onde eu tinha me convertido, e fui para a igreja sede, onde eu fiquei ali com o bispo Feltrin, onde ele ajudou e me ensinou e me preparou uma nova unção, um novo estilo de igreja, me ensinou muita coisa. Um homem visionário, o bispo Feltrin, ele me ensinou muita coisa. Eu fiquei 1 ano lá fazendo estágio com ele, aprendendo com ele, e exatamente depois de 1 ano foi que eu fui enviado
para um bairro chamado Jardim Boer, aqui em Americana. Então, vamos continuar. Depois dessas confirmações que ele falou aqui com vocês, ele veio conversar comigo, né? Falando que Deus estava falando com ele através das pessoas. E ele falou assim para mim: mas amor, eu quero aceitar esse chamado em concordância com você, só se você estiver comigo. E aí é o momento que a gente para e fala: nunca pensei isso na minha vida. Eu falei: nossa, Regi, eu nunca pensei em ser uma esposa de pastor, em estar do lado, né? Estar ali na frente, conduzindo uma igreja. Mas eu falei: mas eu tô com você, né? Se Deus está te chamando, eu creio que é para a família também. Então, nós dois aceitamos. E logo nesse primeiro ano, né, alguns desafios que eu tive foi: o Benjamin era bem pequenininho, né? Até quando eu engravidei, a gente estava no período ali da sede ainda nesse um ano que nós ficamos ali com o Bispo Fábio. E o Benjamin estava com uns 2 meses, mais ou menos, quando nós viemos, né? Aceitamos o chamado e fomos para o Boer. Ele era bem pequenininho, então o desafio da maternidade, né? Novamente, porque o meu mais velho já tinha 10 anos, então já passou um período. E depois, continuando ali alguns meses, eu vim, né, ter a perca do meu pai. Meu pai faleceu, o Benjamin ia fazer 1 aninho ainda. E meu pai faleceu bem no período de festa, na virada de ano. E como todo ano, nós sempre passamos na igreja. E esse era o primeiro ano que nós tínhamos programado para fazer nessa virada de ano, no primeiro ano, como igreja ali, como pastores, já estava tudo programado, as carnes. E até chegou gente em mim e falou: Lígia, a gente vai fazer mesmo a festa de virada de ano da igreja? Eu falei: vamos sim, porque eu não sei onde eu passaria se não fosse na igreja. Ah, mas por causa do seu pai? Eu falei: não, já está tudo programado. O pessoal já vai trazer as carnes, a Sandra ia assar, e o pessoal já vai trazer as comidas. Não, eu não tenho para onde ir se eu não for estar na igreja, e as pessoas também vão vir. E ali a gente passou a virada do dia 31 para o dia 1º, primeiro ano, né, como igreja, ali como pastores. Foi o ano, né, que marcou muito por causa do falecimento do meu pai, mas a gente estava ali. E eu lembro, até brinco com as pessoas, falo, acho que eu ministrei uns 10 louvores, era só eu e o vídeo, e eu ali ministrando. Eu devia ter de 10 louvores, mais ou menos, eu ali. Eu sei que eu estava um pouquinho meia aérea naquela noite, mas foi muito bom. Minha mãe estava conosco, meu irmão, minha cunhada, e nós estávamos ali passando aquele momento tão especial juntos na presença do Senhor. Gente, chegou o tempo da inauguração da nossa igreja e eu fiquei com grande expectativa. Antes de inaugurar, uma pessoa na igreja sede falou assim para mim: você é louco? Você vai lá, você não tem ninguém, você está indo sozinho. Mas eu tinha já uma confirmação da parte dos céus, que fez e testificou eu ir independente das dificuldades. E eu fui. Fomos lá, vamos fazer inauguração, procurei um ponto melhor do bairro. E aí encontrei um lugar que era eventos, Sucesso Eventos. E foi ali. Eu falei: eu vou atrás do dono desse salão, vou ver para alugar e nós vamos fazer inauguração no Sucesso Eventos para chamar a atenção do bairro, para as pessoas começarem a despertar para ir. Vocês talvez não possam imaginar como a gente fica feliz, como o coração do pastor Caetano está feliz de ter você aqui hoje, tá? Que Deus abençoe muito, muito mesmo vocês. E fica aí, aproveitar fazer a nossa propaganda. Dia 12 de julho, o pastor Edmar, conselheiro Lafayette, vai estar com a gente aqui. Ele vai vir passar essa unção de crescimento da igreja para nós. É uma sexta-feira, 12 de julho, ele vai vir falar sobre o projeto Obed-Edom. Vai vir dar treinamento para a gente. E a Americana vai viver um crescimento explosivo em nome de Jesus. Já fica com o convite vocês. Já devem ter recebido e-mail, já comuniquei isso para os pastores, mas fica aqui. Convite, 12 de julho, lá na sede, pastor Edmar Dias, lá de Lafayette, vai vir passar essa unção para nós. Quantos querem? E aí eu fiz. E aí Deus deu uma estratégia para mim. A estratégia que Deus deu foi: vamos fazer um encontro de empresários no final de semana,
chamar os empresários para ir. Num outro final de semana a gente chama da família, faz uma palestra ministrando da família. E no outro final de semana a gente faz como inauguração de igreja. E foi assim que eu fiz. Comecei a fazer panfletos, chamei o pessoal de missões da região para ajudar a gente a entregar os panfletos no bairro. Entregamos panfleto para todas as casas, pessoas. Fizemos uns banners gigantes lá. Tem alguém até que lembra que estava lá. Vai lembrar dos grandes banners que foi feito. Meu irmão, e nessa inauguração, cara, quanto panfleto! Cara, você não tá entendendo, muito panfleto. Teve um dia que eu me lembro que à noite a gente foi num lugar, numa esquina lá do Boer, e a gente teve que colocar um planner, assim, um folder, sei lá, pra pessoa que passava lá, e grampeamos aquele negócio e tal. Aí meu pai falando, João, pega lá o alicate e tal. Mano, uma correria. E aí chegou um dia na inauguração. Pensa num cara agitado, era o seu pastor, mano. Agitado demais. Deu 320, se existe isso, era isso, 320. Resumindo, todo animado e tal, eu pensei, mano, vai lotar um monte de panfleto, aqueles planners lá, aqueles negócios na esquina. 12 pessoas, irmão. Malemar isso, tá? Isso porque alguns tinham sido pagos. Mentira, não foi pago pra ir, não. Mas tinha comida no final. Ou seja, já era um incentivo aí pra pessoa aí, cara. E aí nós fizemos. E chegou primeiro dia, encontro de empresários. Quando nós fizemos todo aquele movimento, chegamos lá, tinha uma meia dúzia de pessoas para a palestra. E eu tinha preparado PowerPoint, tinha preparado tudo, a ministração para empresários, e tinha uma meia dúzia ali. E eu fui intenso, ensinei. Depois chegou o próximo final de semana, de família. Aí eu pensei, pô, família, né? Todo mundo faz parte da família, todo mundo vai querer participar. Afinal de contas, ser pai, ser filho, ser mãe, educar filhos. A família do século XXI, foi esse o tema que eu trouxe. E eu estava com grande expectativa. No dia da palestra, uma dúzia de pessoas. Falei, meu Deus, mas Deus me chamou, Deus confirmou. Vamos fazer agora a inauguração mesmo. Agora vai ser culto. Sexta, sábado e domingo de culto de inauguração. Falei, agora vem. E aí quando eu cheguei lá, na sexta-feira, veio lá um monte de gente. Um monte de gente, outros pastores amigos, pessoas de outras igrejas, para prestigiar esse momento de inauguração. O bispo Fábio Feltrin estava lá junto, presente. Inclusive ele naquele dia me orou por mim, ungiu, me dando posse daquela obra que estava se iniciando. E aí eu falei, vamos ver no sábado vai ser melhor. Chegou no sábado, uma turma não veio do pessoal de igreja, aí veio uma outra turma que não tinha conseguido ir na sexta, foi no sábado. Eu falei, nossa, tinha bastante gente lá também, umas 40 pessoas. E aí fizemos ali também um momento de culto, de palavra, muitas pessoas nos ajudaram, o pessoal do Templo do Louvor, do Bispo Fábio foi lá com o louvor, ajudou na questão de som, então teve bastante apoio, mas até então não tinha pessoas, tudo pessoas de outras igrejas, da Quadrangular, que veio para honrar. E aí chegou o domingo, grande dia, o domingo de culto, da inauguração, fizemos o culto, falei, vamos ver. E aí, infelizmente, também não teve muitas pessoas. Aí foi um número menor ainda, porque os outros crentes já estavam tudo nas igrejas, mas eu fiz aquele culto de inauguração com todo entusiasmo, com toda energia, e fiz aquele culto. E comuniquei para o pessoal, olha, agora nós vamos sair daqui e vamos começar a nossa obra dentro de uma igreja que está sendo construída, mas ela está terminando ainda. E aí, para isso, nós vamos sair para uma casa. E realmente, nós íamos para um salão que ainda estava em obra. Ia demorar um mês para ficar pronto. Mas nós não podíamos perder o momento de sair da inauguração e já teríamos que começar. E aí foi isso. Começamos o culto na garagem da minha casa. Começamos lá, eu, a minha esposa, meu filho e uma família. Começamos ali ministrando a palavra, com todo o amor, com toda a intensidade, ministrando a palavra para uma família. Paz a todos. Chegamos aqui para analisar essa igreja abençoada. Gente que ficou desde o início, sabe o valor dessa obra. Deus abençoa principalmente essa obra. E nós ficamos felizes de Deus ter nos colocado
logo no início dessa obra para ir cooperar com o pastor Caetano e com a pastora Lídia. Estamos muito contentes de ver essa obra crescendo cada dia, né? E mais feliz ainda de saber que o melhor de Deus ainda está por vir na vida de vocês e de toda a igreja. Amamos vocês, Igreja Universal da Igreja. Foi assim que começou na garagem de casa, depois veio uma segunda família, e aí, no quarto domingo de um mês, a gente lá nessa garagem, no quarto domingo, a igreja estava lotada. Tinha 12 pessoas na nossa garagem. Eu falei, uau! Aí preguei com muita energia. Eu falei, gente, olha isso! Tá cheia! Vocês vão ver a foto aí. E eu fiquei muito feliz que a igreja tava cheia. Nossa, garagem de casa, mano. Garagem de casa foi zica. Eu lembro dos meus pais falando pra mim, João, pega o violão, toca, tal. Irmão, que processo, cara. Garagem de casa, só eu, meu pai e minha mãe, uma família, malemar isso. E a gente lá, meu pai todo empolgado, pegava a televisão, colocava uns negócios, passava... Meu Deus do céu, cara, nunca vi isso. Mas estávamos lá empolgados com a nossa igreja e estava em casa. E firme e forte lá. Nisso, eu lembro que teve um dia que lotou de gente, 10 pessoas, sei lá, malemar isso que cabia na garagem. E meu pai empolgado e falando, eu falei, meu Deus do céu, cara, nem parece que tem 10 pessoas nesse lugar, mas manda bala, tamo aí. Porém, nós íamos para um salão com 12 pessoas num salão de 90 metros. Essas 12 pessoas iam se perder no sentido de ficar um ambiente muito vazio. E fomos para o salão na Rua Otimismo. E nesse salão começamos. E, gente, não era época de pandemia. Na verdade, a gente nem sabia que ia ter pandemia. Mas eu colocava as cadeiras assim com espaçamento, sabe? Com distância. Mas para quê? Para que dá uma impressão de mais pessoas. E a gente começou com 12 pessoas ali, essa obra, e foi um tempo muito especial. E nesse tempo ali a gente comprou uma besta. Foi até engraçado, os outros falavam, a besta do pastor, a besta do pastor. E essa besta nós usávamos, inclusive o Rocha pilotava aí essa besta, e ele ia buscar as pessoas na clínica. Próximo salão, cara, o que eu me lembro do próximo salão? Olha, um salãozinho pequeno, eu lembro que meu pai, cara, ia buscar os caras na clínica de recuperação, só pra lotar a igreja, irmão, era isso. Ó, chama os pessoal da clínica, porque só eles levavam 6, 7, então, mano, os caras lotavam a igreja, entendeu? Tinha 12 lugares, 7 com eles, mano, já fez a conta aí, né? E depois eu lembro do que, cara? Eu lembro das crianças indo em casa. Então as crianças saíam de lá do salão, era pertinho de casa, e ia lá pra garagem de casa. Só que é do problema, irmão. Meu Deus do céu, cara. Os meus brinquedos, cara. Era tudo os meus brinquedos. E eu ficava louco com isso, mano. Já tive vez que eu fiquei bravo já. Falava pra minha mãe, falava pro meu pai. Mas resolvia, irmão. Filho de pastor não tem muito o que fazer, não. E era isso. Depois passamos num salão maior. Pensei que ia resolver o problema, crianças vai ficar lá. Adivinha? Barulho na igreja. Provavelmente você vai ouvir meu pai falando isso. Barulho na igreja, tal. Aí beleza, o que fazia? Pegava a besta do pastor. Meu Deus, irmão, essa besta tem história, cara. Pegava a besta do pastor, levava as crianças pra casa. Qual que era o problema? O mesmo problema, cara. Criança pegando meu brinquedo. Cara, era uma agitação lá. Eu lembro que eu descia com eles pra ajudar lá também, né? Eu dava mais trabalho que as crianças. Mas, cara, eu lembro que era uma agitação naquela sala, naquele negócio. Tinha hora que eu falava, cara, não corre, mano, porque senão você vai bater no vidro, aí vai acontecer alguma coisa. Mas, enfim, Deus nos guardou, irmãos. Ninguém morreu, nenhuma criança morreu, todos ficaram bem, entendeu? Então, foi uma maravilha. Foi Deus guardando, realmente. E lá na clínica começava a vir o pessoal lá e encher a igreja, aí eu ficava todo feliz. Aí nós tínhamos 30 pessoas lá no culto, 40 pessoas no culto, e aí você tá vendo algumas fotos aí, e foi assim que nós começamos nesse primeiro salão. Depois de 1 ano e meio, a gente muda de salão. Por quê? A gente precisava de um espaço para as crianças. Onde colocar as crianças? Nesse tempo do primeiro salão, as crianças iam na minha garagem. Como a minha casa era na mesma rua da igreja, as crianças ficavam na garagem de casa, onde era o culto,
agora se tornou um espaço kids. E as crianças ficavam ali. Usava a minha sala, usava a garagem, ficavam ali. Mas aí eu falei, gente, a gente precisa de um salão maior para as nossas crianças. E aí nós mudamos de salão e fomos para a Rua Entusiasmo. Da Rua Otimismo, fomos para a Rua Entusiasmo. Aí o salão era o dobro de tamanho. Eu falei, uau, agora sim, dá pra gente fazer a sala das crianças e aí vai ter um culto aqui maravilhoso, todo mundo aqui junto. Porém, nós fizemos um separadinho ali, sabe aquele negócio que você faz de drywall, de divisória? Não foi nem drywall, foi divisória. E aí nós fomos colocar as crianças ali. O que aconteceu? Você já sabe. O barulho das crianças estava atrapalhando o nosso culto. Não tinha como pregar, desviava muita atenção. Para onde vai as crianças? Vai para a garagem do pastor. E foi lá para nossa casa. Aí nós pegava a besta do pastor e levava na casa do pastor as crianças com a besta do pastor. E assim foi. Ficamos por um bom tempo fazendo isso. 1 ano, mais 2 anos. E aí nós tínhamos um vizinho que estava incomodado com barulho, com o som da igreja. E aí foi aonde eu já fiquei pensando, nós temos que mudar de salão, nós temos que ir para outro lugar. Uma pelo barulho e outra pela falta de estacionamento, não tinha como estacionar. Ali era um lugar que tudo casas de meio terreno, aonde tudo garagem, e tinha dificuldade de estacionar. E nós falamos, precisamos mudar de salão, vamos para outro lugar. E eu comecei a buscar Deus para Deus preparar. E Deus preparou um lugar maravilhoso. Maravilhoso só para mim. Porque o pessoal viu e falou assim, esse pastor é louco. Não é possível que ele está pensando. O que eu fiz? Gente, vamos ver o salão. Vamos ver o lugar que a gente vai. Acabou um culto dia da semana, eu chamei a igreja toda para ir lá ver. Falei, gente, eu estou muito feliz. Nós vamos para o novo salão. O salão é bem na avenida, tem lugar para o pessoal estacionar. Fiquei todo empolgado. Falei, gente, vamos lá ver comigo. E eles foram. E quando chegou lá, foi assustador ver a cara deles. Porque eu estava todo feliz, todo animado. Eles olharam para o lugar, cheio de poeira, de terra, pedras. O salão estava abandonado, na verdade era um galpão, não tinha energia, não tinha nada. Tinha um monte de bosta de cachorro, tinha um monte de poeira. Tem gente que saiu de lá espirrando a noite inteira, depois no dia seguinte falou, pastor, eu estou espirrando até hoje, de tanta poeira que tinha. E eu todo animado, filmamos lá, vamos tentar passar esse vídeo. E foi um tempo assim que eu estava muito empolgado. Mas o pessoal falou, esse pastor é louco, o que ele está fazendo nesse lugar? E nós ficamos um mês pintando, limpando, reformando, fazendo escada, colocando eletricidade, arrumando a sala para as crianças. Fizemos tudo no salão, pintamos o salão, um mês direto ali, se dedicando, todos voluntários, quanta gente que nos ajudou. Vem algumas fotos aí, você vai olhar aí. Quanto trabalho, quantas situações que nós passamos, investimos tempo, dinheiro, até que ficou pronto. Você vai ver o salão aí, como ficou lindo, maravilhoso, estávamos felizes demais, estávamos no lugar, numa avenida, estávamos ali num lugar amplo, maravilhoso. Porém, o dono do salão, ele vem ali num período separar da esposa. E eu tinha alugado aquele salão com a esposa. Porém, na separação, com quem ficou o salão foi com o marido. E o marido não queria que ali fosse igreja. E ele começou a nos perseguir. Falar, olha, vamos aumentar o aluguel. Olha, nós vamos ter que... não quero igreja aqui. Ele declarou isso com a boca dele. Eu não quero. Eu vou aumentar o preço do aluguel. Vai para outro lugar. E ele estava incomodado, querendo nos tirar. E tínhamos problema com o vizinho, de som. Foi um momento muito difícil. E eu chamei o pessoal, a igreja, para orar. Gente, vamos orar por ele, vamos orar por ele. Até que nós oramos. Passaram alguns meses e Deus moveu algo. Aconteceu algo na vida do dono daquele salão. Ele ficou um tempo longe. E quando ele volta desse período, depois de em torno de 1 ano, ele volta transformado. Ele volta a ponto de chegar e falar para nós assim, olha, o salão do lado, que é o Sucesso Eventos,
E agora tá um grande segredo aí que eu não contei para vocês e vou contar. No primeiro dia que eu fiz o culto, lá no Sucesso Eventos, que você viu a história, eu tinha profetizado que ali seria uma igreja. E nesse momento acontece um milagre. Deus usa o dono do salão, que não queria que a gente fosse ali, estivesse ali, e ele acabou oferecendo para nós o Sucesso Eventos, porque ele era dono dos 2 salões. E ele oferece para nós e fala assim: olha, eu não vou mais fazer evento nesse salão, e eu quero oferecer para você como igreja, para vocês alugarem ali. Tivemos o Sucesso Eventos, cara. O Sucesso Eventos, meu irmão, aí foi outra pegada, hein, cara. Nossa, eu lembro daqui de a gente indo naquela esquinona, tudo de vidro. Irmão, primeiro culto, Renan, uma loucura, cara. Aquele som, ninguém sabia mexer em nada. Marcão, meu Deus do céu, eu tava ajudando no som, cara. Tava ajudando lá a regular, acho que meu pai chamou umas pessoas pra inauguração. E, cara, lotou a igreja, mano. Era uma quarta-feira, os cultos eram de quarta. E lotou a igreja. Tipo assim, a gente fez uma conta, chamaram acho que 100 e poucas pessoas. Eu falei, meu Deus do céu, cara, a gente tá no céu, mano. Tá no céu. E, cara, foi um culto muito empolgante. Eu acho que depois do Sucesso Eventos, as coisas começaram a desenrolar. Nisso eu já comecei a tocar mais na igreja, comecei a parar de ter vergonha, porque nos primeiros salão, irmão, meu Deus, cara, só tacava pros outros, falava não quero tocar, mas fui me desenvolvendo aí um pouco. Mas eu lembro que no Sucesso Eventos foi uma virada de chave, mano. Meu pai fazendo loucura, ia dobrar o valor do aluguel, ia dobrar um monte de coisa, custo, mas movido por uma palavra aí, por um propósito, ele tomou esse passo de fé. E desde então, Deus tem sido bom e gracioso aí com a gente. E aí foi um desafio, gente. Pensa numa coisa assim, de loucura. Sair no aluguel e praticamente dobrar o nosso aluguel. Nós estávamos assim com muita insegurança, mas a gente começou a orar. Comecei a chamar os líderes, os visionários para estar perto. E aí, gente, o que a gente faz? E nós demos esse passo de fé. Foi a melhor decisão que nós fizemos. Começamos a viver um outro mundo de igreja, um ambiente lindo, agradável, um ambiente bem visível, onde as pessoas se conectavam conosco ali naquele lugar. Passamos ali alguns anos incríveis. Mudamos ali do salão, saímos desse salão, era do lado, e fomos para esse salão Sucesso Eventos. E aí foi incrível. Foi um tempo muito especial. Nós vivemos ali uma graça de Deus tremenda. Foi algo maravilhoso. Deus nos honrou ali, cumprindo a sua promessa. Para viver tudo aquilo que Deus tem para sua casa, para sua família. Eu convido você, a sua família, para viver um tempo. E aí não para por aí. Não para por aí. Porque ali, nós estávamos ali estável, maravilhosamente bem. Mas chegou a pandemia. Aluguel caro, pagando aluguel. E aí, gente, e Deus preparou algo para nós. Onde hoje nós estamos como Boa Vista, bairro Boa Vista, nós fomos convidados a estar saindo de lá, devido à pastora deixar a igreja, nós fomos para esse local, onde a igreja desocupou, e aí foi um presente de Deus. Nós estamos na IEQ Boa Vista, nesse prédio que é totalmente quitado, e nós recebemos esse presente de Deus através da vida do Bispo Fábio Feltrin. E eu agradeço a Deus e ao Bispo por nos proporcionar esse momento. Quando chegamos aqui nesse lugar, estava bem antigo, uma visão antiga, mas não tinha problema. Tinha um desejo ardente no nosso coração de fazer algo melhor que nós temos para o Senhor, como em tudo nós fizemos desde lá o início, na garagem de casa, até o primeiro salão, o segundo, o terceiro, o quarto, e não seria diferente nesse. E nós começamos a se mover, e Deus começou a nos honrar. E olha só como nós estamos vivendo. Dá uma olhada aí, o que Deus fez nesses 10 anos de ministério. Deus é bom, Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o próprio poder dEle que opera em nós. E é isso. Vale a pena servir a Deus. Vale a pena renunciar o nosso eu para viver a vontade dEle, porque a vontade dEle é boa, é perfeita, é agradável.
viva é a vontade dele para você viver e experimentar o sobrenatural. Hoje, pode se alegrar, Quadrangular Hall. Nós estamos vivendo o melhor tempo até então. E isso é só o começo. Deus fará grandes coisas na nossa vida, no nosso meio, como Ele já está fazendo. Quantas coisas aconteceram nesse lugar, no nosso ministério, nas crianças, nos jovens, nos adultos, nas mulheres, nos casais. Quantos ministérios, quantas coisas acontecendo. É o ministério de motoclube, é o ministério de empresários, é os ministérios acontecendo de mídia, quanta coisa, o nosso louvor, o nosso Hall Kids, quantas coisas acontecendo, porque Deus está nesse lugar. A presença de Deus é real e nós vemos a mão dele agindo desde o início. E você mesmo, você faz parte dessa história. Deus quer que você viva esse sobrenatural, essa unção de crescimento, essa unção de ousadia. Eu libero sobre a tua vida para você viver infinitamente mais. Celebre Quadrangular Hall, celebre esses 10 anos. Nós vamos juntos viver o sobrenatural, a vontade boa do Senhor. Amém, igreja? Você está comigo? Então dá glória a Deus aí! Novo tempo. Essa cidade vai ser conhecida como a cidade do avivamento. Pessoas vão vir aqui e vão ver o que está acontecendo. O que está acontecendo nesse lugar? Qual é a estratégia que estão usando? Não tem estratégia. É tudo sobre Ele. É deixar Ele agir em nós. Nós estamos abertos para Ele agir em nós. Nós permitimos, Senhor, aviva-nos, aviva-nos. Há um tempo de avivamento, é hoje. Quantos anos ouvindo sobre avivamento, e hoje é o tempo de avivarmos essa geração.